Olá pessoal, aqui é o Dr. Alexandre e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a anatomia do tronco encefálico. Vamos ver como que se organiza esse tronco encefálico com seus três componentes básicos, o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, com foco principalmente na anatomia macroscópica. Bom, o tronco encefálico ele é um dos constituintes do encéfalo, né? E ele é constituído por três partes: bulbo, que é a ligação com a medula aqui, ponte e mesencéfalo, que faz a ligação com o diencéfalo. Nessa outra imagem a gente vê aqui o bulbo, a ponte e o mesencéfalo mais escondidinho. Bom, essa imagem é uma vista anterior do tronco encefálico, onde a gente consegue observar aqui o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Essas estruturas que vocês estão visualizando aqui são os nervos espinhais, os nervos cranianos. Os nervos cranianos, eles têm origem, na sua maior parte, no tronco encefálico. Do terceiro ao 12º, ele vai se originar no tronco encefálico. Somente o primeiro e o segundo se origina no diencéfalo. Aqui uma vista posterior, onde a gente também observa novamente o mesencéfalo, ponte e o bulbo. E aí aqui a gente vê uma fossa, que é o assoalho do quarto ventrículo, que a gente tem o terceiro, ó, luz do diencéfalo. Aqui a gente tem o quarto ventrículo, que é a luz do tronco encefálico, onde circula o líquor, né? Ele é fechado aqui posteriormente pelo cerebelo. Bom, na morfologia externa, na vista anterior, o que é possível a gente observar aqui na região do bulbo? Então vamos começar de baixo para cima, no bulbo. No bulbo a gente já vê aqui a chamada fissura mediana anterior. Assim como tem na medula, nós temos no bulbo aqui, fissura mediana anterior, que vai dividir o bulbo aqui, as duas estruturas importantes do bulbo, que são as pirâmides do bulbo. Eu tenho aqui, ó, a fissura anterolateral, ou seja, anterior e lateral, onde dá origem aqui as raízes de nervos cranianos. E essas duas massas, lateralmente aqui, a fissura mediana anterior, é a chamada pirâmide do bulbo. Lembrando que pirâmides do bulbo nada mais é do que um conjunto de fibras nervosas que tem a mesma origem, mesmo trajeto e mesmo destino. Aí eu chamo de trato. Então aqui é o trato córtico-espinhal ou córtico-espinal. Esse trato córtico-espinal, ele tem sua origem lá no córtex motor, desce por todo o tronco encefálico e chega até o bulbo. É a principal via motora voluntária nossa. O trato córtico-espinhal aqui, na região das pirâmides, as suas fibras vão cruzar. Então, as fibras que vêm do lado esquerdo cruzam para o lado direito e as do lado direito cruzam-se para o lado esquerdo. Claro que não todas, mas cerca de 90 a 95% das fibras. Nessa região que nós chamamos de decussação das pirâmides. Então, o cruzamento dessas fibras recebe o nome de decussação das pirâmides. Isso tem implicação clínica, que é o lado esquerdo, motor do cérebro, vai controlar os movimentos do lado direito. E o lado motor direito do cérebro vai controlar os movimentos do lado esquerdo. Então, o paciente que porventura tenha um acidente vascular encefálico que atinja a área motora esquerda do cérebro vai ter acometimentos motores do lado direito. Se atingir a área motora direita do cérebro, vai ter acometimentos motores do lado esquerdo, justamente porque as fibras do tracto córtico-espinhal, aqui nas pirâmides do bulbo, vão cruzar antes de ascenderem, né, a medula. Portanto, essa decussação das pirâmides faz com que o lado esquerdo do cérebro controle o lado direito controle o lado esquerdo. Isso só é válido para a parte motora, ok? Além disso, eu vou ter aqui, após o sulco anterolateral, você vai ter aqui as olivas, né? A oliva do bulbo. Então você tem aqui essa oliva, que é um aglomerado de neurônios, na verdade corpos de neurônios, né? Que tem como principal função a propriocepção inconsciente.
Então está relacionado aí com a nossa propriocepção inconsciente. Nesse corte horizontal ou transversal, numa microscopia, a gente vê o núcleo olivar inferior, aqui, relacionado à propriocepção inconsciente, e as pirâmides, as fibras do trato córtico espinhal. Reforçando o tracto córtico espinhal, veja as fibras descendentes, e a hora que chega nessa região do bulbo, olha o cruzamento, que a gente chama de decussação das pirâmides. Lado esquerdo vai para o lado direito vai para o lado esquerdo. E aí, reforçando, isso faz com que a área motora seja controlada. Os movimentos voluntários sejam controlados contralateral, ou seja, o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito controla o lado esquerdo. Área motora voluntária, ok? Bom, no bulbo também vão se originar pares de nervos cranianos. Então, nós vamos ter aí do 8º ao 12º. O vestíbulo coclear, ele é totalmente sensitivo e é um nervo craniano relacionado ao equilíbrio e à audição. E ele vai se dividir entre o bulbo e a ponte. Tá? O nono par, o glosso faríngeo, ele tem tanto parte motora como parte sensitiva, por isso que ele é misto. E aí ele está relacionado a impulsos motores e proprioceptivos da faringe, gosto no terço posterior da língua e salivação das glândulas parótidas. Então, a lesão no glosso faríngeo, você tem prejuízos na motricidade da faringe, então você vai ter prejuízo de deglutição, por exemplo, e pode ter prejuízo na salivação. Já, então esses são os dois, né? Olha aqui é o tracto novamente, córtico espinhal, e a porção externa no vista posterior, nós vamos ter aqui no bulbo, mostrando aqui o sulco mediano posterior, olha ele aqui, sulco mediano posterior, e aqui são aqueles fascículos provenientes lá da medula, fascículo grácil e fascículo cuneiforme, com o sulco intermédio aqui, separando os dois. Além disso, eu vou ter aqui, né, o tubérculo do fascículo grácil e o tubérculo do fascículo cuneiforme, onde estão os núcleos do grácil e do cuneiforme, responsável por aqueles sentidos que nós já vimos na aula de medula, né, o tato discriminativo ou epicrítico, vibração ou sensibilidade vibratória, propriocepção consciente e a esterognosia. Então aqui nós teremos novamente reforçando os núcleos dos nervos cranianos, né? Onde eu tenho o vestíbulo coclear, olha ele aqui, nervo vestíbulo coclear, o glosso faríngeo, está aqui, vestíbulo coclear aqui, tá? Vestíbulo coclear. O vago, o acessório e o hipoglosso. Então você tem aqui do 9º ao 12º e parte do vestíbulo coclear, que é esse aqui. Bom, o nervo vago, ele está relacionado à contração dos músculos da faringe, né, responsável aí pela mastigação também. Então ele tem influência na mastigação e da laringe, uma influência na fonação. Impulsos motores e proprioceptivos dos músculos viscerais e sensibilidade das vísceras, diversas vísceras. O acessório, ele é misto, então ele está relacionado a movimentos da laringe e do palato mole, impulsos motores e proprioceptivos para os músculos em movimento da cabeça, pescoço e ombro. Já o hipoglosso já está relacionado com motricidade e propriocepção dos músculos da língua, então movimentos aqui da língua, né, e sensibilidade já é o hipoglosso. Bom, no bulbo a gente vai encontrar também os centros da respiração, então o bulbo é dito ritmo respiratório. Lá nós vamos ter o centro vasomotor, então dali parte neurônios que vão controlar o ritmo cardíaco. Portanto, se você tiver uma lesão bulbar, dependendo da situação, você tem uma parada cardiorrespiratória. E nele também se encontra o centro do vômito.
o que é responsável por interpretar as nossas ânsias de vômito. Lesões nessa região do bulbo pode causar disfagia, ou seja, dificuldade de deglutição, aí lembra lá do glosso faríngeo, alterações na fonação, então pode prejudicar, né, a nossa fonação. Aí eu já estou falando, por exemplo, de nervo vago também. Alteração nos movimentos da língua, ao hipoglosso. Paralisia dos membros e tronco, nervo acessório, assim como a sensibilidade de membros e troncos através desse nervo acessório. Bom, outra parte que nós temos no tronco encefálico é a ponte. Então veja, a ponte, você tem aqui uma vista posterior dela e aqui uma vista anterior. Ela tem esses braços, ou os pedúnculos cerebelares, chamados de braços da ponte, né? O que se destaca na ponte de maneira mais significativa do ponto de vista macroscópico? A gente observa aqui, né, a fossa romboide, onde ela tem uma parte bulbar e aqui em cima a parte pontina, que é o assoalho do quarto ventrículo. Então, olha assim, nessa imagem a gente vê o quarto ventrículo com o seu assoalho sendo a fossa romboide. Aí você tem uma parte dessa fossa romboide que é pontina e a outra que é bulbar. Novamente, soalho, né? Superior ela é pontina e inferior ela é bulbar. E você tem aqui o pedúnculo cerebelar médio, que é o braço da ponte. Nós temos aqui pedúnculo cerebelar superior, inferior e o médio. O médio é o braço da ponte, faz a conexão com vias cerebelares. Alguns nervos cranianos também vão ter seus núcleos aqui na ponte. Então nós temos aqui o núcleo do trigêmeo. Você pode observar ele aqui. O abducente, o facial e o vestíbulo coclear, como eu disse, nós temos parte dele no bulbo e na ponte. Então você tem o vestíbulo coclear aqui. O trigêmeo, ele é misto, ele tem tanto sensibilidade como motricidade. Então ele tem sensibilidade da face e motricidade dos músculos da mastigação, né? Músculo trigêmeo. O abducente, ele está relacionado a impulsos motores e proprioceptivos do reto lateral do bulbo do olho. Então, movimentos do globo ocular. Já o facial, motricidade e propriocepção dos músculos da face, assim como secreção de glândulas lacrimais, submandibulares e sublinguais, as glândulas salivares e lacrimais. Paladar nos 2/3 anteriores da língua. Então, esse é o facial. Uma paralisia de facial causada por choque térmico, né? A gente tem aquela face caída, paralisada. O vestíbulo coclear, impulsos sensoriais associados a equilíbrio e audição, né? Nós já vimos lá quando falamos de bulbo. Portanto, lesões da ponte, você pode ter perca de sensibilidade da face devido à lesão do facial, do trigêmeo, perdão. Motricidade, né, dificuldade na motricidade da mastigação devido à lesão do trigêmeo. E os músculos da expressão facial e mímico também ser prejudicado. Então, esse já é o facial. Você tem lesão do músculo reto lateral, né, o abducente aqui, o sexto par, e podendo causar tonteiras e alterações de equilíbrio devido à lesão do vestíbulo coclear. Já depois da ponte, a gente tem aqui o mesencéfalo. Veja, o mesencéfalo, ele tem dois pilares aqui de fibras, chamados de pedúnculos cerebrais, ou seja, eles vão se conectar ao cérebro, ao diencéfalo. Entre os pedúnculos, você tem aqui a fossa interpeduncular, tá aqui, ó, interpeduncular, certo? Então aqui no pedúnculo nós temos neurônios sensitivos, que vão do bulbo para o tálamo, fazendo a conexão com o tálamo, e motores, que vêm do córtex para o bulbo e para a medula, como por exemplo a passagem do tracto córtico-espinhal, formando aqui as pirâmides do bulbo. Nesta vista posterior, destaca-se aqui a presença dos corpos quadrigêmeos, que são os folículos, os colículos. Então nós temos aqui duas massas
inferiores, os colículos inferiores, duas massas superiores, os colículos superiores. Colículos são relés sensitivos e ponto de sinapse. Os inferiores da audição e os superiores sinapses relacionada à visão. Tá? Então são pontos das vias de conexão dos neurônios, das vias auditivas, os colículos inferiores, e da via visual, o colículo superior. Na vista anterior, os pedúnculos cerebrais. Num corte transversal, a gente vê bem aqui, portanto, a parte posterior e a parte anterior, onde se destaca aqui o pedúnculo cerebral, na parte anterior, e esse pedúnculo cerebral é formado por tegumento, principalmente substância branca, uma base, e entre o tegumento e a base eu tenho aqui uma fina linha de substância negra. Substância negra é caracterizada por neurônios ricos em dopamina, e ela é negra porque os neurônios aqui têm muita melanina, né? E a melanina vai dar essa cor mais escura aos neurônios aqui. Então você tem aqui essa região de substância negra, é a região que, quando lesionada, você pode vir a desenvolver o mal de Parkinson. Então os neurônios aqui, por falta de dopamina e degeneração desses neurônios, leva ao mal de Parkinson. Lesão na substância negra do mesencéfalo. O mesencéfalo também, num corte sagital, a gente observa aqui um aqueduto, chamado de aqueduto do mesencéfalo ou aqueduto cerebral, onde você tem o pedúnculo anteriormente, o tecto posteriormente, e esse aqueduto perfurando aqui o mesencéfalo. Veja, ele faz a ligação da cavidade do diencéfalo, que é o terceiro ventrículo, com a cavidade do tronco encefálico, que é o quarto ventrículo. Aqui nós temos os ventrículos laterais, que é a cavidade do telencéfalo. Então, esses ventrículos, aqui você tem a circulação, produção e circulação de líquor, através desses plexos coroides, aqui em vermelho. Esse líquor circula pela comunicação interventricular aqui, entre o ventrículo lateral e o terceiro ventrículo, e vem no aqueduto cerebral para chegar até o quarto ventrículo, e daqui ele vai cair na cavidade subaracnoide. Bom, o que tem de importante aqui no aqueduto cerebral? Se esse aqueduto cerebral for obstruído, você vai ter acúmulo de líquor no terceiro e no terceiro e nos ventrículos laterais. E aí você vai ter o desenvolvimento que se chama de hidrocefalia. Isso pode ser congênito ou pode ser causado por trauma. E aí você vai ter o quadro de hidrocefalia devido à obstrução do aqueduto do mesencéfalo. Aqui você tem novamente na vista posterior aqui os corpos quadrigêmeos, em que os colículos superiores, que formam os corpos quadrigêmeos, são vias relés das vias de visão, enquanto que o inferior da audição. Então os neurônios, por exemplo, provenientes lá do nervo coclear, que faz parte do vestíbulo coclear, vai fazer conexão sináptica nos colículos inferiores. Os colículos inferiores vão emitir neurônios até o tálamo, e do tálamo eles vão lá para a área auditiva do cérebro, que é o lobo temporal. Já o colículo superior, você tem ali a captação do estímulo pelo olho, o estímulo do nervo óptico, a condução do estímulo até aqui pelo tracto óptico. O tracto óptico faz conexão com as fibras no colículo superior. O colículo superior parte outras fibras nervosas que vão se conectar ao tálamo, e do tálamo vai ser direcionado à área específica da visão, que no caso é o lobo occipital. Portanto, colículo inferior relacionado à via auditiva e colículo superior relacionado à via visual. Olha aqui nessa visão, mostrando bem novamente eles em destaque. Bom, num corte transversal, a gente observa aqui no mesencéfalo, entre a base e o tegumento, você tem que a substância negra, né? Substância negra.
Então, essa substância negra controla atividades musculares, coordena movimentos automáticos, é rico em dopamina e a degeneração dessa região causa o mal de Parkinson. E nós temos aqui o núcleo rubro, olha ele aqui, são corpos de neurônios com aspecto mais roxeado, por isso é núcleo rubro. Esse núcleo rubro, ele conecta os hemisférios cerebrais ao cerebelo e, portanto, está relacionado à coordenação motora e manutenção da postura. Então, fibras nervosas, via nervosa descendente proveniente do córtex cerebral motor, faz conexão no núcleo rubro, que por sua vez irá direcionar ao cerebelo para ser modulado, para realizar a coordenação motora e a manutenção da postura. Então, o núcleo rubro, lesões nele, a gente tem perca, obviamente, de equilíbrio e de postura, e de coordenação. No mesencéfalo também temos origem a núcleos, né? Existem os núcleos dos nervos cranianos, o oculomotor, o terceiro par, e o troclear. Então veja só, oculomotor e aqui do ladinho o troclear. Terceiro e quarto par de nervo craniano. Uma lesão no oculomotor, ele é um nervo misto. Você vai ter prejuízo na motricidade, na propriocepção do levantador da pálpebra, extrínsecos do bulbo do olho, então menos, né, o oblíquo superior e o reto lateral, que aqui a gente já está falando do abducente, músculos que regulam a quantidade de luz que entra no olho e focaliza a lente, então a pessoa vai ter dificuldade de regular a dilatação e a contração da pupila, assim como vai ter uma pálpebra caída, uma pitose palpebral, então o oculomotor. O troclear já está relacionado com motricidade e propriedade dos músculos superior do bulbo do olho. Tá? Então aqui a gente já está falando do oblíquo superior do bulbo do olho, o troclear. Lesões, portanto, no mesencéfalo, lesões na base, né, vão atingir o nervo oculomotor, e aí você tem impossibilidade de movimentar o bulbo ocular, pode ter dispoplia, que é a visão dupla, estrabismo divergente, ó, com o olho indo, pitose palpebral, quando a pálpebra fica caída, e midríase, que é a dilatação pupilar. Então isso acaba prejudicando o controle da luminosidade no olho, né? E lesões no tegumento, você vai ter anestesia da metade oposta do corpo e tremores anormais do lado oposto, devido ali à presença do núcleo rubro também, né? E aí você tem essas lesões aí no mesencéfalo. Bom, espero que tenham gostado, né? Essa é uma visão geral do mesencéfalo. Se gostar, deixa o likezinho aí para fortalecer o nosso canal e até um próximo vídeo.